O tema dessa minissérie é Maria, uma mulher bem-aventurada. Como eu tenho falado nos últimos dias, quando eu estou anunciando essa série, para os crentes, para os evangélicos, isso soa estranho. Vai ter uma mensagem, uma série lá na igreja, falando sobre Maria? Claro, por que não? Maria não é um personagem bíblico? Nós falamos de Paulo, falamos de Pedro, falamos de Davi, falamos de todos os outros. Por que a gente evita falar de Maria? Eu não tenho problema com isso. Então hoje nós vamos falar sim de Maria, e próximo domingo também vamos continuar e encerrar essa minissérie, Maria, uma mulher bem-aventurada. Só que vou estar pisando em campo minado, tá? Porque Maria, ela é um personagem que desperta muitas emoções nas pessoas. Existem aqueles que a adoram, e existem aqueles que não a respeitam. E ambos os lados, quando a gente fala de Maria, as pessoas ficam meio com os nervos à flor da pele. A última vez que eu ministrei sobre isso, teve algumas pessoas que saíram inclusive chateadas. Mas eu quero dizer a você que tudo que vou falar hoje sobre Maria é algo que tudo está aqui na Bíblia. Nós não vamos deixar de falar nem acrescentar. É o que tem aqui, vamos falar sobre Maria. Se você é católico, provavelmente algumas coisas que vou falar, talvez você nunca ouviu. Mas antes de você se aborrecer comigo, verifique na palavra. Vou falar com muito cuidado, com muito respeito, mas quero falar a verdade da Bíblia a respeito desse personagem incrível chamado Maria. Então nós vamos ver as verdades que a Bíblia fala sobre Maria. Vamos começar aqui em Lucas capítulo 1, versículo 26 ao versículo 56. Vamos ler uma boa porção da palavra agora. Lucas capítulo 1, versículo 26 ao versículo 56. E diz assim: quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar, e admirada ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que não podia ter filhos. No entanto, agora ela está no 6º mês de gravidez. Porque para Deus
nada é impossível. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Então Maria disse: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois Ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo. Maria ficou mais ou menos 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Amém? Então aqui apenas alguns trechos da história do nascimento de Jesus e que, claro, envolve a figura de Maria. Maria é uma das figuras mais importantes da história cristã e talvez o personagem mais polêmico da história da igreja. Acredita-se que Maria tenha nascido por volta do ano 15 antes de Cristo, óbvio, na cidade de Jerusalém. A maioria dos estudiosos acredita que Maria tinha entre 13 e 17 anos quando recebeu essa mensagem do anjo, essa visita do anjo que nós acabamos de ler, de que ela ficaria grávida e daria luz a um filho. Algumas tradições históricas afirmam que Maria teria morrido por volta do ano 40 depois de Cristo, com aproximadamente entre 55 e 60 anos de idade, e o seu corpo teria sido depositado em algum lugar no Getsêmani. Maria foi citada 19 vezes no Novo Testamento. Você não tem muita coisa sobre Maria escrito, né? São poucos os textos. Ela foi citada 19 vezes no Novo Testamento. Maria é uma personagem reverenciada por milhões de pessoas, venerada por outros milhares de pessoas e até mesmo adorada também por muitos, até por milhões de pessoas. Maria atualmente é adorada. Alguns colocam Maria numa posição que Deus nunca planejou colocá-la. Outros deixam de dar a Maria a honra que o próprio Deus deu a ela. A única maneira de honrar a história de Maria e a sua memória é examinar com cuidado o que a Bíblia diz a respeito de Maria e o que ela não diz, que andam dizendo por aí, e destacar os pontos que com certeza servem para ensino e para o nosso exemplo. É isso mesmo, nós temos muito o que aprender com a história de Maria, com o seu exemplo como mulher e como serva do Senhor. Acrescentar a Maria o que não está na Bíblia, além de ser pecado, além de ofender a Deus, também desonra a própria Maria, porque agride a sua fé e agride também as convicções que ela mesma tinha. Nós não podemos desprezar a grandeza e o propósito desta mulher de Deus. Nós não podemos desprezar a sua missão única e singular na história da fé cristã. Mas, por outro lado, nós não devemos atribuir a ela algo que nunca foi o seu papel dentro das Escrituras
dentro da história da igreja e dentro da fé cristã. Existem basicamente duas correntes divergentes que tratam de forma desequilibrada a importância e o papel de Maria na fé cristã. Então tem basicamente dois grupos principais de cristãos que defendem o papel de Maria na fé cristã de forma desequilibrada. Uns puxam mais para um lado, outros puxam mais para o outro lado. De um lado, um desses grupos são alguns fundamentalistas radicais evangélicos, destituídos de amor, de sabedoria e de graça. Esse grupo tenta apresentar Maria como se fosse uma mulher qualquer, insignificante, de quem não vale a pena nem citar, nem falar, nem alguém com quem a gente possa aprender. E quando falam de Maria, ainda tratam com menosprezo e às vezes até com desrespeito a figura de Maria. Esse é um grupo que trata de forma desequilibrada esse personagem tão importante da fé cristã. Do outro lado, um outro grupo que eu estou me referindo são os tradicionalistas dogmáticos católicos romanos. Então, de um lado tem os evangélicos radicais dogmáticos que tratam com desrespeito uma figura tão importante quanto Maria, desprezam ela, não têm sabedoria para tratar deste assunto. Do outro lado nós temos os tradicionalistas dogmáticos católicos que levam muito mais em consideração os dogmas da igreja romana a respeito de Maria do que os escritos da Bíblia a respeito de Maria. E é aí que eles cometem alguns erros graves, porque seguiam muito mais pelo que os dogmas da igreja romana dizem do que por aquilo que a Bíblia diz a respeito de Maria. Entre esse grupo e os romanos, digamos assim, Maria recebe uma honra acima da que Deus lhe deu e torna-se mais venerada e até mais popular do que o próprio Cristo em muitas situações. Por isso que eu digo que é de forma desequilibrada. Um grupo despreza, um grupo não reconhece a sua importância, não reconhece que temos algo para aprender com ela, e o outro grupo passa da conta, a venera, a adora e coloca ela de forma mais importante e a torna mais popular e mais central do que o próprio Cristo. É fato o que eu vou dizer, desculpe-me se ofende alguém, mas é fato que entre muitos da igreja romana no mundo, eles não têm praticado o cristianismo, porque o cristianismo é quando Cristo é o centro, mas muitos da igreja romana têm praticado o marianismo, que é quando Maria é o centro. Isso é algo denunciado inclusive por padres, que têm começado até um certo movimento dentro da própria igreja romana, abrindo os olhos para isso, de que tem se deixado de viver o cristianismo para viver o marianismo, em que Maria tomou o lugar de Cristo e tornou-se o personagem mais importante da fé. Eu tenho certeza absoluta que Maria jamais concordaria em ser colocada em igualdade com Cristo e muito menos em superioridade a Cristo. Tenho certeza que essa Maria de quem nós lemos agora, essa humilde serva de Deus e valorosa serva de Deus, não concordaria em ser colocada em pé de igualdade ou em superioridade a Cristo. Então podemos dizer que quando o assunto é Maria, o problema está em que alguns cristãos colocam Maria demais no cristianismo e outros colocam Maria de menos. Então esse é o problema, é porque essa questão, é que eu digo, mexe com muita gente, porque é uma questão de dois extremos.
Nem devemos ter Maria demais, nem devemos ter Maria de menos. Temos que ter Maria na dose bíblica, que é a dose certa. Precisamos entender o seu papel, entender a sua história, aprender com ela como exemplo, mas deixá-la no lugar em que Deus a colocou e dar a ela a honra que o próprio Deus deu a ela, nem mais, nem menos. E para isso eu quero começar trazendo à memória aquilo que a Bíblia não diz sobre Maria, mas que muitos por aí pregam que ela é ou que ela faz. E eu quero começar confrontando isso. O que é que a Bíblia não diz? Então a pergunta que quero fazer agora, e vamos responder é essa: o que a Bíblia não ensina sobre Maria, a mãe de Jesus? Isso é muito importante para a nossa fé, como somos conhecidos como os protestantes, aqueles que protestaram contra algumas doutrinas, ou várias doutrinas da Igreja Romana. Então é muito importante que entendamos isso, porque isso é um dos pontos cruciais do protesto que nos tornou protestantes. Então, o que a Bíblia não ensina sobre Maria, a mãe de Jesus? Você pode completar no seu esboço aí a primeira coisa. A Bíblia não ensina que Maria é a mãe de Deus. Complete aí. A Bíblia não ensina que Maria é a mãe de Deus. Você já deve ter ouvido essa frase, que Maria é a mãe de Deus. Tem até uma música do Roberto Carlos que diz que todas as Nossas Senhoras são a mesma mãe de Deus. Isso sempre para mim foi muito confuso. Eu não tive criação católica, mas são tantas Nossa Senhora, mas são todas a mesma, com títulos diferentes, com imagens diferentes. Mas eles dizem que é a mãe de Deus. Será que isso está na Bíblia? Será que essa doutrina de que Maria é a mãe de Deus é bíblica? Será que é fundamentado aqui? Que a Igreja Romana tem ensinado isso? Eu digo a você que com certeza não está na Bíblia que Maria é a mãe de Deus. Essa doutrina não é bíblica, ela foi instituída pela Igreja Romana no ano 431 depois de Cristo. Ou seja, nos primórdios da igreja, na igreja primitiva e nos primeiros séculos da igreja, nunca se ensinou que Maria era a mãe de Deus. Mas essa doutrina foi instituída no ano 431, no concílio conhecido como Concílio de Éfeso, em que a igreja romana institui, declara que Maria agora passa a ser chamada e reconhecida como a mãe de Deus. A verdade é que Maria é mãe de Jesus. Nós sabemos que Jesus é Deus, mas nós não podemos dizer que Maria é a mãe de Deus, porque como pode a criatura ser mãe do seu próprio Criador? Não tem cabimento. Maria, assim como nós, é criatura de Deus. Como a criatura pode ser mãe de Deus? Jesus, ele tinha duas naturezas bem distintas, caminhavam juntas, mas distintas. Jesus tinha a sua natureza divina enquanto Deus, mas Jesus tinha a sua natureza humana enquanto homem. E como Deus, ele nunca teve mãe. E como homem, ele nunca teve pai. Lembra? José não era pai de Jesus. Então, enquanto Deus, ele não tem mãe. Enquanto homem, ele não tem pai. Então, Maria não é a mãe de Deus, é a mãe do Jesus homem, e não mãe do Jesus Deus. Jesus é eterno. Como pode Maria ser mãe do Jesus Deus, se o Jesus Deus é eterno? Olha o que diz João, capítulo 1, versículo 1.
O evangelista começa esclarecendo a eternidade, a divindade de Jesus. E ele diz assim, João capítulo 1, versículo 1, no começo, aquele que é a palavra já existia. Está falando de Jesus. No começo, que começo? No início da fundação do mundo, da história. Ele diz, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e ele era Deus. O que João está dizendo aqui, e deixando claro logo nas primeiras linhas do seu evangelho, é que Jesus, o Jesus Deus, ele não começou a existir no ventre de Maria, nem muito menos naquela manjedoura em Belém, mas que o Jesus Deus sempre existiu antes da fundação do mundo. Ele não teve começo, porque no princípio de tudo ele já existia, ele estava com Deus e ele é Deus. Logo, Maria não pode ser mãe do Jesus Deus, porque esse existia muito antes dela nascer. Olha o que diz João, capítulo 8, versículo 58. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, antes de Abraão nascer, Jesus está dizendo, eu sou, ou seja, eu existo. Respondeu Jesus. Então olha só, Jesus está dizendo que ele antecede Abraão, quanto mais Maria. Então o filho não pode vir primeiro que a sua mãe, é a mãe que vem primeiro que o filho, logo Maria não pode ser a mãe do Jesus Deus. Se Maria é mãe de Deus, então José seria padrasto de Deus, Ana seria tia de Deus, João Batista seria primo de Deus, e a gente poderia continuar essa escala absurda. Isso não é verdade. Então a verdade é que Maria é filha de Deus e mãe do Jesus homem, e não do Jesus Deus. Então afirmar que Maria é mãe de Deus é algo que está contrário ao que diz a sua palavra. Segundo, pegue seu esboço. A Bíblia não ensina que Maria é imaculada. Complete aí. A Bíblia não ensina que Maria é imaculada. Imaculada quer dizer sem mácula, sem mancha, sem pecado. Mas existe um dogma da Igreja Romana que afirma isso, a Imaculada Conceição. O dogma da Imaculada Conceição, promulgado pelo Papa Pio IX. Observe que não é um capítulo e um versículo da Bíblia. É um dogma promulgado pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 1854. O dogma que afirma que existe a Imaculada Conceição, ou seja, que Maria é imaculada, foi promulgado pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 1854. E esse dogma defende a tese de que Maria não herdou o pecado original, ou seja, ela nasceu sem a semente do pecado que todos nós nascemos. Também defende que ela nunca cometeu pecado em toda a sua vida. E isso está completamente oposto ao que diz essa palavra. Olha só um texto do Catecismo da Igreja Romana, publicado em 1992, relativamente recente. Isso aqui é um texto do Catecismo, diz assim: cremos que a Santíssima Mãe de Deus, nova Eva, mãe da Igreja, continua no céu sua função materna em relação aos membros de Cristo. Entre muitas coisas aqui que a Bíblia não diz, eu quero destacar quando o Catecismo diz que
Maria é a nova Eva. E o que é que eles querem dizer com isso quando diz que Maria é a nova Eva? Eles estão dizendo que assim como Eva, que foi criada por Deus sem a semente do pecado, porque Adão e Eva foram criados sem a semente do pecado, a semente do pecado vem depois que eles pecam, e a sua descendência agora é gerada em pecado. Então eles estão dizendo que assim como Eva foi feita por Deus e criada por Deus sem a semente do pecado, Maria veio ao mundo sem a semente do pecado. Por isso estão chamando ela de nova Eva. Isso é mais uma tentativa de colocar Maria em pé de igualdade com Jesus, porque a Bíblia afirma que Jesus é o segundo Adão. Isso a Bíblia diz, que Jesus é o segundo Adão. E o que a Bíblia quer dizer que Jesus é o segundo Adão? Que assim como Adão, Jesus também nasceu sem a semente do pecado. Então, quando a igreja romana faz um documento sem base nenhuma bíblica e diz que Maria é a nova Eva, ou a segunda Eva, ela está colocando Maria em pé de igualdade com Jesus e dizendo que ela foi gerada sem a semente do pecado. Isso é uma afronta ao que diz a Bíblia, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Segundo a Bíblia, só existiram 3 pessoas que tiveram o privilégio de vir ao mundo sem a semente do pecado. Foi Adão, Eva e Jesus. Os 2 primeiros escolheram pecar. O terceiro escolheu obedecer a Deus e se tornar o Cordeiro imaculado de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a verdade bíblica. Então a Bíblia nunca afirmou em lugar nenhum que Maria nasceu sem pecado ou que Maria não cometeu pecado em toda a sua vida. Então esse dogma não tem amparo nenhum nas Escrituras. A Bíblia diz que todos pecaram, todos herdamos o pecado dos nossos pais, Adão e Eva. Isso não foi diferente com Maria. A própria Maria se reconhecia como pecadora e chamou Deus de seu Salvador. Maria se referia a Deus como Salvador, e somente um pecador que carece de salvação é que precisa de um Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47 diz assim: então Maria disse: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor, o meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Olha a postura de Maria, não tem nada a ver com uma mãe de Deus. A postura de Maria é como uma humilde serva que carece de Deus para ter salvação. Ela se refere a Deus não como seu filho, mas se refere a Deus como o seu Salvador. E quem precisa de salvação? Apenas os pecadores. Ela também ofereceu sacrifício no templo pelo pecado, quando foi levar Jesus para apresentá-lo. Eu até citei isso agora há pouco. Olha só, Lucas 2, 22 e 24. Fica bem atento a esse texto. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor, pois está escrito na lei do Senhor: todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Agora presta atenção. Eles foram lá também para oferecer em sacrifício 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Observe que eles estavam aproveitando a viagem. O texto diz que eles estavam indo a Jerusalém para cumprir a cerimônia de purificação. E essa cerimônia tem a ver com a purificação de quê? De pecados.
eles aproveitam e levam Jesus para ser apresentado e cumprir uma outra lei judaica. E depois diz, mas eles também vieram para oferecer sacrifício de 2 pombinhas ou 2 rolinhas, como sacrifício de quê? De purificação de pecado. Então, para que Maria está oferecendo sacrifício de purificação, se ela não tinha pecado? Então, a própria Maria reconhecia que era pecadora, e de fato era, como todos os outros foram, como Paulo foi, como Pedro foi, como João foi, e todos os outros grandes homens de Deus que são exemplo para nós. Isso não a diminui, mas isso coloca ela no lugar em que ela sempre esteve, uma serva de Deus, pecadora, mas instrumento de Deus, como todos os outros grandes da história foram. Então, se Jesus nasceu de Maria, alguém pode perguntar, e Maria tinha a semente do pecado, como Jesus nasceu sem o pecado? Isso foi possível porque Jesus não nasceu da relação sexual entre Maria e José. Jesus nasceu fruto de uma concepção sobrenatural. O Espírito Santo foi quem gerou em Maria Jesus, e não o fruto de uma relação entre ela e José. Lucas 1, 34 e 35 diz, então Maria disse ao anjo, isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra, por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Observe o que é necessário para que alguém nascesse, para que fosse quebrada a cadeia de nascer com a semente do pecado. Para que Jesus não nascesse com a semente do pecado, teve que haver o quê? Uma concepção sobrenatural pelo próprio Espírito Santo. O elemento humano, José, foi tirado de lado, para que Jesus nascesse sem a semente do pecado. Então me diga, como que Maria poderia ter nascido sem a semente do pecado se ela nasceu da relação entre o pai dela e a mãe dela? Isso não tem fundamentação bíblica alguma. Então Jesus nasce sem a semente do pecado, porque ele foi gerado diretamente pelo Espírito Santo de Deus na Virgem Maria. Amém? Vamos em diante. Terceira coisa que a Bíblia não ensina sobre Maria. A Bíblia não ensina que Maria é mediadora ou intercessora. A Bíblia não ensina que Maria é mediadora ou intercessora, que intercede por nós. A Bíblia não ensina. Mas olha o que aquele catecismo de 1992 diz. Agora vamos ler mais um pouco dele. Nós paramos num ponto, agora vamos adiante. Catecismo de 1992 diz assim: cremos que a Santíssima Mãe de Deus, nova Eva, mãe da igreja, continua no céu sua função materna em relação aos membros de Cristo. E mais, esta maternidade de Maria, na economia da graça, perdura ininterruptamente. Aí depois continua, assunta aos céus, ou seja, elevada aos céus, não abandonou esse mundo salvífico, mas por sua múltipla intercessão, continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Está dizendo que por causa da intercessão de Maria, é que nós continuamos a ser alcançados pelos dons de salvação eterna. Então, entre muitas coisas que dizem aqui, que ela é a mãe da igreja, é a nova Eva, é a Santíssima Mãe de Deus, está dizendo que ela também intercede por nós. A veneração a Maria como mãe de Deus, como rainha do céu, como mãe da igreja e como intercessora, está em total desacordo com o ensino da Bíblia. E o ensino da Bíblia é mais importante do que qualquer dogma criado por homens. Sabe, na Idade Média,
começou a se espalhar um entendimento e tornar comum um entendimento diabólico de que Jesus era um juiz muito severo, de coração duro, e que não se compadecia muito dos seus servos. Uma coisa completamente diabólica, completamente diferente daquele Jesus que eu li, que está na cruz, sendo crucificado, depois de ser chicoteado, cuspido, humilhado, e olha para aquele soldado e diz: Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. Como é que alguém pode olhar para esse Jesus e dizer que ele é um juiz de coração duro, um juiz insensível? Mas esse comentário, essa doutrina começa a se espalhar por volta da Idade Média, de que Jesus era um juiz muito severo, e todo esse contexto dá lugar a uma heresia que vai sendo implantada para resolver esse problema que criaram, essa mentira que disseram de Jesus. E como é que eles resolveram o problema de Jesus, um juiz muito duro e muito severo? Então eles introduziram a figura de Maria, uma mulher, e por ser mulher, coração mais mole, mãe sempre dando mais uma chance para o filho. Então introduz a figura de Maria como sendo uma segunda intercessora, que agora fica junto ao lado de Cristo, intercedendo a Cristo pelos seus filhos, já que Cristo tem um coração duro e Maria tem um coração mais mole. Então é melhor você pedir a Maria, porque ela termina amolecendo o coração de Jesus. Como isso é difundido até hoje. Já ouvi pessoas falando sobre isso que acreditam nisso, que é muito mais fácil você pedir a Maria, porque Maria tem um coração mais mole, é mãe, e ela fala com Jesus para amolecer o coração dele. Isso é mentira, mas isso é o que é difundido em larga escala. Por exemplo, coloca a imagem aí. Vocês lembram desse filme, O Alto da Compadecida? Se a gente falar em termos de arte, esse filme é um espetáculo, mas foi uma arte muito bem feita para disseminar falsa doutrina. Essa cena aí é a cena do julgamento. Ali é Jesus e Maria, que está ao lado do trono de Jesus. E se quem assistiu o filme da Alta Compadecida lembra que Jesus sempre meio duro, querendo condenar, e o povo tudo errado, e aí Maria chega sempre com um jeitinho: mas meu filho, olhe bem para ele, mas ele não fez isso porque ele quis, mas porque ele foi vítima disso, olha o que aconteceu na infância. Aí Jesus, tá certo. Aí o diabo, né, o encardido, né, diz o personagem lá, começa a reclamar: assim também não dá, porque com esse coração mole, assim, o inferno vai ficar vazio. Então é essa figura, é essa pintura que está sendo ensinada para a nação brasileira, por exemplo, de que Jesus é um juiz de coração duro, severo, mas ao seu lado tem a intercessora, a mãe da igreja, Maria, de coração mole. Então peça a ela, interceda a ela, para que ela interceda por você a Jesus, e aí sim você vai conseguir a sua salvação. Meus amados, isso é diabólico, isso é antibíblico, isso é mentira, isso vai levar muitos à perdição, e a verdade precisa ser dita, porque a verdade liberta. A Bíblia diz claramente que Jesus, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz claramente que Jesus é o único mediador, aquele que fica entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, aquele que se fez homem, aquele que se fez carne, habitou entre nós. O texto está dizendo que há um só mediador, não há dois, é apenas um mediador, e ele dá um nome, e o nome que consta aqui não é Maria, mas é Jesus, aquele
que se fez homem. Então, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Essa é a verdade da Bíblia. O que dizem além disso vem do maligno, é mentira, para perverter, levar à perdição aqueles que não buscam conhecer a verdade. Olha o que diz João, capítulo 14, versículo 6. João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou olha o artigo definido, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Agora presta atenção, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está mais claro do que o dia. Ele é o caminho, e só existe um caminho. Ele é a verdade, e só existe uma verdade. Ele é a vida, e só existe a vida que há nele. E diz: ninguém pode ir ao Pai se não for apenas, exclusivamente através dele. Não há brecha, não há espaço para uma interpretação diferente. Somente quem não busca ler essa palavra é que pode acreditar de que existe mais de um intercessor além de Jesus. Só há um intercessor. Esse é Jesus Cristo. Ele é o caminho. 1 João 2,1 diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha só o que João está dizendo aqui. Quando pecamos, temos um advogado junto ao Pai para interceder por nós, e o nome desse advogado é Jesus, e ele garante, ele é justo. Então, ele é que intercede por nós, ele é o advogado junto ao Pai, é Jesus. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meus amados, não há como ter dúvida disso. Não há um texto na palavra que diga que Maria ou qualquer outro que não seja Jesus está intercedendo por nós nos céus. Então, quem morreu na cruz? Jesus. Quem ressuscitou ao terceiro dia? Jesus. Quem está à direita de Deus? Jesus. Quem é o nosso advogado justo? Jesus. Quem intercede por nós? Jesus. Quem é o único caminho que leva a Deus? Jesus. Não há como ver diferente. Não há como entender diferente. Essa é a verdade completa a respeito da intercessão. E só há um que intercede. É isso que a Bíblia ensina, que só há um mediador. Outra coisa, somente Deus pode ouvir e atender as nossas orações, mas ninguém. Maria não pode ouvir oração, nem muito menos atender oração, porque para isso ela teria que ter os atributos divinos, da onisciência, da onipresença, da onipotência. E aí quando você ora a Maria ou qualquer um outro, você está dando ou dizendo que eles têm os mesmos atributos que só Deus tem. Onisciência para saber tudo ao mesmo tempo, e onipotência para fazer tudo ao mesmo tempo, quando quer e do jeito que quer. Somente Deus é onipotente e onisciente e onipresente. Somente Ele pode ouvir e responder às nossas orações. Nenhum outro, nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem os anjos e nem mesmo Maria. Então, uma outra coisa que tem lá naquele catecismo, também diz que Maria é a mãe da igreja.
é a nossa mãe. De onde a igreja romana tirou a ideia de que Maria seria a mãe de todos nós que seguimos a Cristo? Tem uma passagem que eles usam como base bíblica para isso, e eu quero compartilhar agora. João, capítulo 19, versículo 26 e 27. João, capítulo 19, versículo 26 e 27, eles usam esse texto para dizer que Maria, Jesus disse que Maria era a mãe da igreja. Aqui é a cena da crucificação. Diz assim: vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, que é João, disse, então Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho. Ele está falando para quem? Maria, a respeito de quem? De João. Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. O texto diz: dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então eles usam esse texto para dizer que o que Jesus estava dizendo era que a partir daquele momento da sua morte, Maria havia se tornado e deveria ser considerada como a mãe dos seus discípulos, e os seus discípulos deveriam considerá-la assim. Mas é isso que diz esse texto? Primeira coisa, Jesus não estava falando a respeito de todos os seus discípulos, nem da igreja. Jesus estava falando especificamente com João. Segunda coisa, Jesus não estava mandando João obedecer e se submeter a Maria como sendo sua mãe. Não era isso que Jesus estava dizendo. Qual foi a atitude de João depois que Jesus falou isso? Ele levou Maria para a sua casa. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava providenciando cuidado para uma senhora indefesa. Ele estava dizendo: João, cuide de Maria como se fosse sua mãe. Maria, esse aí agora é como se fosse seu filho. E João entendeu o recado. João levou ela para a sua casa. Para quê? Para cuidar dela. Então o que Jesus estava fazendo não era lançando uma doutrina que iria nortear a fé cristã. O que Jesus estava providenciando era cuidado para uma senhora indefesa. E fez isso através do seu discípulo amado, João. João, cuide dela. Por que ele não fala para Pedro? Primeiro que Pedro nem estava lá, Pedro tinha fugido. Mas João era o discípulo do amor, era a pessoa certa para cuidar de Maria. Jesus não estava introduzindo uma doutrina que diria que toda a igreja agora deve considerar Maria como mãe, porque isso anularia todo o restante da Bíblia. Mas Jesus estava providenciando cuidado para uma senhora indefesa, e foi isso que João entendeu e a levou para casa. E você não vê em nenhuma parte da Bíblia, você não vê depois, se você lê o livro de Atos, se você lê os evangelhos, se você lê as cartas de Paulo, em nenhum momento você vê a igreja se referindo, tratando Maria como mãe. É tanto que Maria cumpre o seu papel, aparece 19 vezes e não se fala mais em Maria. Ela cumpriu o seu papel, ela não ficou exercendo uma liderança, ela não ficou agindo como a mãe de todos aqueles que eram discípulos, não. Isso não tem pé nem cabeça, isso é um assassinato. A interpretação desse texto, isso não tem fundamentação alguma. Isso não é doutrina bíblica, isso é dogma puramente humano. Então Maria não é a mãe da igreja, ela foi a mãe do Jesus homem. Quarta coisa que a Bíblia não ensina sobre Maria, nota aí. A Bíblia não ensina que Maria é corredentora. Complete aí. O que é corredentora? Aquela que ajuda na redenção, na salvação.
junto com Jesus. Então a Bíblia não ensina que Maria é corredentora. O que a Bíblia diz é que a salvação é obra exclusiva de Deus através de Jesus. Ninguém pode acrescentar nada ao que Deus já fez através do seu Filho Jesus. O sacrifício de Jesus foi completo, foi total e foi suficiente para salvar o pecador. Não é necessário a ajuda de mais ninguém. Jesus morreu, ressuscitou e tornou-se o único Salvador e completo e suficiente Salvador. A Bíblia é clara em afirmar em Atos capítulo 4, versículo 12, olha o que diz Atos 4, 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Então só há salvação através e unicamente e exclusivamente através de Jesus. Essa é a verdade bíblica. Jesus não precisa da ajuda de ninguém, e nem mesmo de Maria, nem de Pedro, nem de João, nem de Paulo, nem de qualquer outro para salvar os perdidos e os pecadores que se achegam a Ele. Essa é a verdade bíblica. A Bíblia não ensina que Maria é corredentora. A Bíblia ensina que Jesus é o único e suficiente Salvador. Quinta verdade: a Bíblia não ensina que Maria continuou virgem depois do nascimento de Jesus. A Igreja Romana prega que Maria foi perpetuamente virgem. A Virgem Maria, assim que ela é conhecida. A Bíblia não ensina que Maria continuou virgem depois do nascimento de Jesus. A Bíblia é bem clara que houve um nascimento virginal, ou seja, que Maria de fato era virgem quando Jesus nasceu. Mas a Bíblia não ensina a virgindade perpétua de Maria, para sempre. Mateus capítulo 1, versículo 25 diz assim: porém, não teve relações com ela, falando de José, porém não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Mas olha o que está dizendo. José, o marido, não teve relações com Maria até que o menino nasceu. Ele respeitou e obedeceu, mas aqui está dizendo que após o nascimento, então ele voltou a ser marido de fato, ou ele começou a ser marido de fato de Maria. Se ela tivesse casada com José, sem ter relação com ele, isso seria motivo de transgressão. Aí sim Maria estaria errada. O que a gente tem que entender é que dizer que Maria não continua virgem depois do nascimento não é ofendê-la, mas é defendê-la. Porque se ela, depois do nascimento, depois de cumprir a sua missão, e a ordem foi que ele não deveria tocar em Maria, nem ter relações com ela até que a criança nascesse, e isso foi cumprido, e depois disso Maria se negasse ao seu marido, ela estaria pecando e transgredindo contra o seu marido. Então, quando nós afirmamos que Maria não continuou virgem após o nascimento de Jesus, nós não estamos desrespeitando Maria, nós estamos defendendo ela. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, a respeito desse assunto. Diz que os dois, está falando sobre marido e mulher, que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem
em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração, mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Olha qual é o conselho bíblico entre marido e mulher: que os dois não devem se negar um ao outro. É isso que a Bíblia diz. Então, quando diz que Maria foi perpetuamente virgem, está dizendo que Maria transgrediu uma orientação bíblica a respeito do casamento. Isso é ofender Maria, porque ela não fez isso. Então, não ter relações com seu marido José seria um desrespeito da parte de Maria. Isso lhe seria imputado como pecado contra o seu marido. A Bíblia diz que Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Diz que Jesus foi o seu filho primogênito e não o seu filho unigênito. Você sabe que isso faz toda a diferença. Primogênito significa primeiro, unigênito significa único. A Bíblia diz que Jesus foi o seu primogênito, o seu primeiro filho e não o seu único filho. Lucas capítulo 2, versículo 7. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Deu à luz ao seu primeiro filho. A Bíblia é clara em informar que ela teve outros filhos. Olha só o que diz Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56. Isso para muita gente é um escândalo, porque eles não imaginavam que Maria teve outros filhos além de Jesus. É incrível como isso é escondido das pessoas. Mateus 13, 55 e 56. Por acaso ele não é, está falando de Jesus, alguém olha Jesus, vê o que Jesus está fazendo, os seus milagres, e diz: por acaso ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Aqui está citando a família de Jesus. Quem é esse? Esse aí está dizendo, está fazendo esse milagre todinho, mas como pode? Esse ainda é o filho do carpinteiro, o filho de Maria, está ali os irmãos dele, ele cita o nome dos irmãos. E as irmãs dele também não estão entre nós. Por que não cita o nome das irmãs? Porque aqui é uma cultura em que a mulher é desprezada. Então nem cita o nome das mulheres. Isso era comum. E havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Você vai ver isso em alguns textos. Então por isso que ele não cita o nome das irmãs, mas diz que ele tinha irmãs. Ele cita o nome dos seus irmãos: Tiago, José, Simão e Judas. Mas não é o Judas Iscariote, tá? E diz: e também as suas irmãs não moram aqui, não estão entre nós? Como pode ele fazer tantos milagres? Olha o que diz Marcos 6,3, só para confirmar que em mais de um canto fala sobre isso. Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele, porque eles não acreditavam que ele poderia ser o Messias se eles sabiam quem era a sua família. Então ele era um homem comum, mas o texto aqui está provando que Jesus tinha outros irmãos. E se Jesus tinha irmãos, Maria não permaneceu virgem depois do seu nascimento. Ela de fato tornou-se esposa de José. Olha o que diz Atos capítulo 1, versículo 14. E sempre se reuniam todos juntos para orar. Isso aqui já é a igreja primitiva. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Os discípulos se reuniam para orar com as mulheres, aquelas mulheres que seguiam Jesus. Aí ele diz: a mãe de Jesus fazia parte desse grupo e os irmãos dele. Aí alguns para defender isso: não, mas os irmãos que falam aqui são os discípulos. Não, ele está dizendo que ele se reuniu, quem? Os discípulos se reuniu com as mulheres, com a mãe de Jesus e com os irmãos de Jesus. Não havia problema nisso, não havia desonra nenhuma o fato de Maria não ter continuado virgem. Pelo contrário, ela era casada com José, e como esposa
exemplar. Ela teve relações com seu marido e deu a ele filhos. Isso não é desrespeitar Maria, isso é revelar a verdade sobre ela. Então é mentira quando dizem que Maria permaneceu virgem perpetuamente. Não. Ela deu à luz de forma virginal, mas depois ela se tornou esposa de fato de José e teve outros filhos. Sexta verdade: a Bíblia não ensina que Maria foi assunta aos céus. Ou seja, ela foi elevada aos céus, assim como Jesus foi elevado aos céus depois da sua ressurreição. De onde é que o povo tirou isso? Não foi da Bíblia. A Bíblia não fala nada a respeito disso. Eu desafio você a encontrar um texto na Bíblia que fale da morte de Maria, do sepultamento de Maria, da ressurreição de Maria, da elevação dela aos céus. Não existe uma letra na Bíblia que fale sobre isso. Mas no dia 1º de novembro de 1950, isso é muito recente, 1º de novembro de 1950, o Papa Pio XII promulgou o dogma que o corpo de Maria, ou seja, um Papa decidiu que isso era verdade, essa doutrina existe, pronto. Em 1º de novembro de 1950, ele promulgou um dogma de que o corpo de Maria ressuscitou da sepultura logo depois que morreu, e que o corpo dela se reuniu com a alma dela, e que foi elevada e entronizada como rainha do céu, recebendo um trono à direita do seu filho Jesus. 1º de novembro de 1950, o Papa decidiu que a história foi assim. Com base em quê? Não sei. Agora uma coisa eu sei: não foi na Bíblia, porque na Bíblia não existe isso. Aí você pode dizer, mas na nossa Bíblia, na Bíblia católica tem. Não tem. Não tem. O Novo Testamento é o mesmíssimo nosso e da Bíblia católica. A diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica está no Antigo Testamento, porque tem 7 livros a mais na Bíblia católica. Mas tudo que tem aqui tem na Bíblia católica. O Novo Testamento é o mesmo, não tem diferença. Então não foi na Bíblia que o Papa Pio XII encontrou isso, mas ele determinou isso como dogma, e a partir daí é pregado como verdade e crido como verdade, que o corpo de Maria ressuscitou logo depois da morte, encontrou-se, reuniu-se com sua alma, foi elevada aos céus, entronizada à direita de Jesus. Lembra do Alto da Compadecida? Olha de onde surgiu a ideia daquele filme, que é ensinado naquele filme, de Maria estar ao lado do trono de Jesus, intercedendo ao intercessor. É um dogma promovido por um Papa, que decidiu que era assim. Mas isso é uma ofensa completa ao que diz as Escrituras. Então não existe uma só palavra na Bíblia que dê pelo menos uma ideia de que tenha acontecido isso. Esse é um dogma 100% humano, criado por um homem. Isso não está na Bíblia. Isso ofende a história de Maria. Tudo isso que eu falei aqui, que dizem sobre ela que não é verdade, isso é uma ofensa à figura de Maria. De repente você está pensando que eu estou ofendendo Maria ao dizer que ela não é a mãe de Deus, que eu estou ofendendo Maria dizendo que ela não é corredentora com Cristo, que eu estou ofendendo Maria ao dizer que ela não foi perpetuamente virgem. Quem está ofendendo Maria é quem inventou tudo isso a respeito dela. Está ofendendo a Deus, está distorcendo a palavra de Deus, está jogando na lama a missão de Maria, que não tem nada a ver com isso. A missão de Maria, nós vamos ver próximo domingo, foi dar a luz ao Salvador.
Essa foi a sua missão e cumpriu com muito zelo. Então estão ofendendo a honra de Maria quando estão dizendo que ela fez ou que ela faz algo que a Bíblia nunca disse que ela fez ou que ela faz. E a próxima pergunta que quero fazer e responder é a seguinte: então o que a Bíblia ensina sobre Maria, mãe de Jesus? Gente, não vão ser 6 respostas, tá? O que a Bíblia ensina sobre Maria, mãe de Jesus? Apenas uma coisa eu quero compartilhar. A Bíblia ensina que Maria foi uma mulher agraciada por Deus. Complete aí. A Bíblia ensina que Maria foi uma mulher agraciada por Deus, cheia de graça, encontrou graça diante de Deus. A primeira vez que Maria aparece na Bíblia, ela está diante de um anjo. A história dela começa assim. A primeira vez que ela aparece na Bíblia, ela está diante de um anjo. Ele traz para ela uma mensagem do céu e a chama de muito favorecida. Versículo 28 do texto que nós lemos no início diz: achaste graça diante de Deus. No versículo 30, achaste graça diante de Deus. Ou seja, uma mulher agraciada por quem? Pela graça de Deus. E o que é graça? Graça é um favor imerecido. Deus derrama graça sobre Maria. É isso que o anjo diz: achaste graça diante de Deus. Deus estava tratando ela com graça. Então Maria não foi escolhida para ser a mãe do Salvador por causa das suas virtudes, porque ela não tinha pecado, por causa disso ou daquilo. Não. Essa escolha de Maria para ser a mãe de Jesus, o anjo deixa claro, foi por causa da graça de Deus e não das virtudes de Maria. Achaste graça diante de Deus, assim como todos os outros que foram usados por Deus para fazer grandes coisas, não foi por causa deles, mas foi por causa da graça de Deus. Inclusive é por causa dessa graça que somos salvos por meio da fé em Jesus Cristo. Então, através da graça de Deus, Maria foi uma mulher cheia de graça. Ela foi agraciada por Deus. Deus não chama as pessoas porque elas são especiais. Elas se tornam especiais porque Deus as chamou e as usou para fazer grandes coisas. Ainda vamos falar disso no próximo domingo. Mas o grande mérito de Maria, sabe qual foi? Está completamente rendida à disposição de Deus. Quando o anjo chega com aquela história incrível, assustadora para Maria: você vai ficar grávida, você vai dar à luz um filho. Maria, próximo domingo a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Aquilo era assustador para ela. Diante daquilo que parecia impossível, ela mesma diz: mas isso é impossível. No final das contas, o que é que ela diz? Que aconteça com esta serva aquilo que o Senhor Deus diz. Esse é o mérito de Maria, uma mulher completamente rendida à vontade de Deus, submissa à vontade de Deus. E é por isso que Deus a usou para fazer a principal obra humana, que foi dar à luz ao Salvador. Mas desde o início, na conversa com o anjo, a ênfase da mensagem do anjo não estava em Maria, mas a ênfase estava na criança. O filho que ela geraria seria grande, não ela. O anjo é claro. O nome da criança resumia o seu propósito, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Ela foi alvo da graça de Deus, que permitiu que ela participasse de um milagre fantástico. 2 nascimentos milagrosos. 2, sim, você lembra de Isabel? Quem nasceu de Isabel? João Batista, o precursor, aquele que abriu as portas, que anunciou a chegada do Messias, o último profeta. 2 nascimentos milagrosos. O primeiro, de João Batista,
gerado em uma mulher idosa e estéril. Isabel era idosa, e não somente idosa, ela era estéril, e Deus fez com que ela engravidasse, por meios naturais, através de Zacarias, mas foi sobrenatural, e nasce João Batista para ser o último profeta, aquele que prepararia a chegada do Messias, e o segundo nascimento também sobrenatural, de uma virgem. Então, João Batista de uma idosa estéril, Jesus nasce de uma virgem. Deus Filho tornou-se humano por meio de uma concepção divina na pessoa de Maria. O Deus infinito, o Criador do universo, tornou-se um pequeno embrião humano no ventre de Maria. Por isso ela é cheia de graça. Por isso Maria é uma mulher bem-aventurada, feliz, merece todo o nosso respeito e toda a nossa admiração. Mas somente Jesus é o nosso Salvador, mediador e dono da nossa adoração. Amém? Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Fique em oração, querido. Feche seus olhos, fique em oração. Meu amado, você que está aqui hoje, que não é discípulo de Jesus, Maria nos dá um grande exemplo. Maria estava rendida à vontade de Deus. E assim como Maria, nós aprendemos com ela, devemos nos render à vontade de Deus. E sabe qual é a vontade de Deus? Reconciliar você com Ele, levá-lo para fazer parte da família dele e morar a eternidade com Ele no céu. É para isso que Ele enviou Jesus. Jesus veio ao mundo não só para ser exemplo, mas para morrer na cruz, pagar a dívida do nosso pecado, acertar as nossas contas com Deus, nos justificar, nos perdoar. E quando você crê em Jesus como teu Salvador, então você recebe o direito de ser perdoado, a sua dívida é paga, e você agora pode ter livre acesso a Deus através de Jesus Cristo. A cruz do Calvário, a cena do Calvário, ela ilustra isso. Deus, Ele nos deu o direito de escolhermos onde passaremos a eternidade. Tem um monte de coisa que Deus não deixou que a gente escolhesse. Deus não deixou você escolher a cor do seu cabelo. Deus não deixou você escolher o tamanho do seu nariz, da sua orelha, a sua altura. Deus não deixou você escolher o dia do seu nascimento, nem quem seriam os seus pais, nem o lugar onde você nasceria. Tem tanta coisa que às vezes você fica chateado e diz: poxa, por que Deus me fez assim? Por que Deus me fez assado? Mas se você parar para pensar que a principal coisa da sua vida, Deus não escolheu por você, mas te deu a oportunidade de escolher, então todas as reclamações devem cessar. Porque Deus dá a você o direito de escolher onde você vai passar a eternidade. Lá na cena do Calvário, Jesus está no meio de dois ladrões e ali representa exatamente isso. Aqueles dois homens, dois pecadores, assim como nós. Um escolheu pedir misericórdia a Deus e o outro escolheu zombar. Um reconhece que era pecador e pede misericórdia a Jesus, o outro zomba de Jesus. Mas Jesus ama os dois o suficiente para permitir. Primeiro Ele permite que o outro zombe dele e escolha não aceitá-lo. Escolha rejeitá-lo. Escolha rejeitar o seu amor, a sua graça, o seu perdão, o seu sacrifício. Ele honrou aquele homem ao permitir que ele zombasse dele e o rejeitasse. Por outro lado, quando o outro pede misericórdia, ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso mostra que quando Jesus morreu na cruz e pagou a dívida do pecado, não foi uma coisa automática e todos estão salvos, não.
a salvação é para aquele que crê em Jesus, reconhece que é pecador e o convida para ser o Senhor da sua vida. Os dois estavam igualmente próximos a Jesus. Um escolheu zombar, outro escolheu pedir misericórdia. O que escolheu zombar perdeu a salvação. O que escolheu pedir misericórdia ouviu: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele convite continua sendo feito até hoje. Deus continua dando a nós a oportunidade, e Ele está dando essa oportunidade a você hoje. Você quer escolher rejeitar Cristo ou aceitá-lo? Para aceitá-lo, você precisa reconhecer sua condição de pecador e convidar para ser o Senhor da sua vida. Não é para ser apenas o Salvador, é para ser o teu Senhor, e consequentemente Ele vai ser o teu Salvador. Se você quiser receber Jesus como o Senhor da sua vida, como o teu Salvador, então posso conduzir você agora numa oração em que você vai fazer isso. Você quer tornar-se discípulo de Jesus? Você quer chegar a Deus através desse caminho que é Jesus? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Você quer trilhar esse caminho chamado Jesus? Então, se você está aqui hoje e quer receber Jesus como teu Senhor, quer entregar a sua vida a Ele, quer se tornar discípulo de Jesus, eu não estou falando de religião, estou falando de ser discípulo. Então feche seus olhos onde você está e faça essa oração comigo agora em nome de Jesus. Feche seus olhos onde você está e diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que eu careço da Tua graça e da Tua misericórdia sobre mim. Eu reconheço que sem o Senhor eu não tenho salvação. Me perdoa, Deus, pelos meus pecados. Agora eu quero que você diga a Deus os seus pecados. Confesse a Deus os teus pecados. Admita as tuas faltas com as tuas palavras agora. Faça isso em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Deus, eu ouvi a Tua voz, eu ouvi o Senhor a me convidar, eu senti o Senhor bater na porta do meu coração, e eu decido abrir essa porta para o Senhor agora. Entra na minha vida, entra no meu coração, faz morada em mim, seja o meu Senhor. Se há alguma coisa em mim que não te agrada, que não faz parte dos teus planos para mim, então eu abro mão disso agora em nome de Jesus. Me transforma de dentro para fora. Implanta no meu coração, na minha mente, os teus valores. Me faz gostar das coisas que o Senhor gosta. Me faz ser atraído pelas coisas que te atraem. E me ajuda a dizer não e a rejeitar tudo aquilo que o Senhor reprova. E é em nome de Jesus que eu te entrego a minha vida, Deus, para te servir. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Se você fez essa oração de todo o teu coração, não por constrangimento, não para agradar alguém, mas porque você foi movido pelo Espírito Santo, reconheceu de fato que é pecador e que sem Jesus você está perdido, sem salvação, sem esperança, e por isso você entregou sua vida a Jesus. Então a Bíblia diz que você nasceu de novo, nasceu do Espírito para viver uma nova vida com Cristo.